Eu quero saudar a todos os pais, a todas as mamães, com a paz do Senhor e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui neste momento para junto meditarmos na palavra de Deus. E o tema é: Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E nós que somos pais, que somos mães, devemos entender que os nossos filhos são herança do Senhor. E neste momento, você que puder, abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 127. Nós vamos estar lendo do primeiro versículo até o último, até o versículo 5. Fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Então, aqui nesse salmo, no versículo 3, fala: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor. E como que nós devemos cuidar dessa herança? Então é isso que nós vamos estar estudando a partir deste momento. Qual o significado da palavra lar? Se eu perguntar para você o que significa o lar, a casa, o lugar que nós moramos, o que significa? Então aqui na letra L, você pode colocar a palavrinha lealdade. No lar precisa ter lealdade. No lugar da palavrinha, da letrinha A de amor, o lar precisa de lealdade, amor e o R, respeito. É muito importante o respeito na família, o respeito dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos irmãos, dos filhos com os avós. É muito importante ter amor na família, um ajudando o outro, um sendo o companheiro, porque a família é uma equipe. Deus formou a família, por isso ele falou que o homem deveria se juntar com a mulher, e deles nasceria o quê? Os filhos, que são o fruto, do amor, do casamento. E a lealdade nos lembra que devemos ser sinceros um com o outro, ser amigo, ser leal, ser verdadeiro. Isso é muito importante para o lar ser abençoado. É um ser verdadeiro com o outro. E numa casa temos o quê? O telhado, temos a coluna e temos a rocha. Agora, quem será que é o telhado numa casa? O telhado é o pai, porque o pai vem para quê? Para proteger. O telhado da nossa casa nos protege da chuva, nos protege do sol. Então, o pai, ele tem essa função de protetor, de provedor. Agora, a coluna ali que sustenta, que segura, é a mãe. Sabe por quê? Porque a mãe, ela é o termômetro da casa. Se a mãe estiver bem, estiver feliz, estiver tudo bem com a mãe, a casa está uma bênção. Mas se a mãe estiver nervosa, triste, aborrecida, resmungona, a casa fica o reflexo da mãe. Então a mãe é uma coluna. É por isso que nós, as mulheres, as mães, precisamos ter sabedoria e pedir a Deus: Senhor, me ajuda
porque eu não quero que o meu lar seja um lar de qualquer jeito. Eu quero que no meu lar reflita a presença de Deus. Então a mãe é aquela que percebe quando o pai, o esposo, não está bem, está um dia nervoso, às vezes não conseguiu algo, está triste. A mãe é aquela que percebe e se controla, não sai xingando, falando que não deve, trazendo a discórdia na casa. A mãe não pode fazer isso. A mãe tem que se controlar e tentar manter a paz ali da casa. Mesmo que ela veja que o ambiente está ficando meio agitado, meio nervoso, os filhos estão rebeldes, às vezes estão agitados, a mãe precisa confiar no Senhor e saber que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua casa. Você pode até olhar e pensar, meu Deus, até quando? Não estou vendo uma solução, mas Deus está no controle. Você vai ver o resultado das tuas orações. Para que os nossos filhos cresçam saudáveis emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, é de suma importância que haja a lealdade na nossa casa, que haja o amor, o respeito. Essas coisas não podem faltar no nosso lar. Ainda mais nós que somos representantes de Deus aqui na terra, porque o nosso lar representa uma igreja. Eu não sei se você reparou, mas nessa pandemia, o que aconteceu? Em muitas igrejas não estava tendo culto. Aí nós estávamos fazendo culto na nossa casa. Então essa pandemia revelou para aquelas pessoas que não sabiam que a nossa casa é uma igreja. A nossa casa, nós somos a igreja. Então nós fazemos o culto em casa. E depois nós cultuamos a Deus na igreja, né? Que agora já pode, em algumas igrejas já está podendo ter culto. E é muito bom, mas a igreja começa na nossa casa. É por isso que o culto não começa quando você chega lá na sua igreja, começa quando você acorda. Que aí você começa orando ao Senhor, lendo a palavra, oferecendo tudo a Deus, entregando a tua vida, tudo a Deus. Então o nosso culto começa quando abrimos os nossos olhos e acordamos. E nós somos espelhos para os nossos filhos. Não adianta falarmos tantas coisas para eles e falarmos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se a gente não faz. Eles não vão fazer, porque eles só vão fazer o que nós estamos fazendo. Se eu chegar para os meus filhos e falar, você tem que ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Se eles não me verem lendo a Bíblia, eles não vão ler, porque eles vão entender como que a minha mãe fala para mim ler e ela não lê. Como que a minha mãe fala para mim não falar palavrão e ela fala? Então nós somos espelho. Nós precisamos entender que somos espelho para os nossos filhos. O papel do pai na família é muito importante, pois o pai é o representante de Deus aqui na terra. Isso é muito lindo. O seu filho, a sua filha, não tem ideia de como é Deus. Nós, que somos adultos, também não temos. Mas quando somos pequenininhos, o pai é a figura que eles olham e pensam que é Deus. Porque eles olham para o pai e falam, meu pai é um super-herói. O meu pai ele tem todo o poder. O meu pai ele pode fazer tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu quero. É assim que eles veem o pai. Então você que é pai, cuidado com aquilo que você tem feito, porque o seu filho está olhando para você, está vendo Deus. E aí, qual a imagem que ele vai ter de Deus? Se você falar mentira, se você falar o que não agrada a Deus, ele vai olhar para você e vai falar, mas como assim? Que Deus é esse? Ele não tem ideia de como é Deus. E ele olha para você, você é o representante de Deus que ele vê. Então isso acontece muito com famílias onde o pai não teve proximidade com os filhos. Essas crianças crescem longe do pai e elas crescem longe de Deus também. Porque elas entendem que Deus é aquela pessoa que abandona elas, que deixou elas de lado, que desprezou. Então você precisa entender isso. Você, pai, é o representante de Deus para o seu filho. Ele vai conhecer a Deus através de você. Você é o sacerdote do teu lar. É a você que Deus deu essa responsabilidade
de instruir, de ensinar. A mãe também. A mãe também ensina a palavra de Deus, a mãe também ora, mas Deus falou que o sacerdote é o pai, é o pastor, é o sacerdote do lar. O pai protege, traz a ordem, dá segurança, segurança financeira, segurança emocional. Isso é muito importante. E o papel da mãe na família? A mamãe, ela gera, ela cuida, ela treina, ela aconselha. Vamos ler o livro de Provérbios, Provérbios 22, o versículo 6, que vai falar: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então você precisa instruir seu filho, a sua filha, ensinar no caminho do Senhor, ensinar, instruir, não deixar com que a escola, com que o mundo ensine para ele. Não, você que vai ensinar a palavra de Deus, porque se você não fizer a sua parte, o mundo vai ensinar tudo errado. Mas você que é pai, que é mãe, precisa sentar com seu filho, com a sua filha, e ensinar a palavra de Deus. Agora, fala que Deus, ele nos corrige. Deus corrige a todos nós porque ele nos ama. E é papel do pai e da mãe corrigir os filhos. Provérbios 23, no versículo 13, fala assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Agora o 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que versículo. Você precisa corrigir seu filho com a vara. Você precisa ensinar seu filho. Se você não fizer isso agora, quando ele crescer, a alma dele vai para o inferno, por sua causa. Então, a salvação dos nossos filhos, Deus colocou assim, nas nossas mãos. Deus falou, é com vocês, é herança minha, mas são vocês que vão cuidar, que vão ensinar, que vão instruir no meu caminho para que eles cresçam e não morram e vão para o inferno. Não pode, nossos filhos precisam ser salvos, precisam de ir morar no céu com Jesus. Em Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, do versículo 1 até o 4, fala assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Antes de ler o versículo 4, vamos ler aqui o livro Êxodo 20, o versículo 12, que fala assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É um dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem, para que você viva muito tempo sobre a terra. De repente você tem visto os noticiários, os jornais, tem visto tantos jovens morrendo, tantas pessoas tão novas morrendo. Por que será? Porque não honraram o pai e a mãe. Não honraram, não deram atenção, não obedeceram. E aqui fala que quem obedece, quem honra o pai e a mãe, vai viver muito tempo sobre a terra. Agora o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Nos ensina que os pais também não podem ficar provocando a ira dos filhos. Como assim provocando a ira dos filhos? Amaldiçoando os filhos, porque tem muitos pais que quando os filhos fazem bagunça, falam, sai pra lá, seu danado, esse garoto é encapetado, esse garoto é isso. Olha que palavra que você está falando de maldição para o seu próprio filho. Nunca fale isso para o seu filho. Algumas mães, quando vão ensinar tarefa, a criança às vezes tem dificuldade de aprender, já falam logo, seu burro, sua burra. Olha, eu fico imaginando Deus olhando e vendo assim, meu Deus, olha como que está tratando a minha herança. Porque os filhos são a herança do Senhor.
Aí você está chamando a herança do Senhor de burro, de danado, de encapetado? Não, essas palavras estão repreendidas no nome de Jesus. Nunca mais vão fazer parte da sua casa. A partir de hoje você vai falar: meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção, o meu esposo é uma bênção, todos aqui na minha casa são bênção do Senhor. Profetiza a bênção, mesmo que você não esteja vendo ainda algo acontecendo na vida de alguém que se desviou. Profetiza a bênção, não amaldiçoa. Usa a tua boca para abençoar. Os pais também provocam a ira dos filhos quando eles ficam criticando excessivamente. Sabe? Assim, em vez de realçar o que eles estão fazendo de bom, ficam só falando, de repente, assim, algo que ele não faz ainda direitinho. Igual às vezes um pai, a mãe pede para fazer um serviço, para varrer um quintal, às vezes não varreu direito, aí já joga isso para cima da criança. Você não sabe fazer nada, você faz tudo errado, não é desse jeito. Ensina como é que é o certo, em vez de criticar o errado, ensina como é o certo. Quando nós usamos palavras ofensivas, quando usa palavra violenta, quando age com favoritismo, isso acontece em muitas famílias. Pais que preferem um filho e desprezam o outro. Isso não pode acontecer. Isso é muito perigoso. Aconteceu isso certa vez em uma família da Bíblia. Lá na família de Jacó, que também se chama Israel, ele amava mais a José. Está falando aqui em Gênesis, no capítulo 37, o versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Israel, que era Jacó, ele amava José mais do que todos os outros filhos. Fez uma túnica, uma roupa de várias cores só para ele. Não fez para os outros. Agora imagina os outros filhos. Olha o que eles ficaram. Com raiva de José. Com inveja de José. Eles não conseguiam conversar com José. Eles falavam com José como se José fosse o inimigo deles. Porque eles tinham ódio de José. E foi por isso que um dia José foi até o lugar procurar por eles. Eles viram José vindo de longe. Tiveram um plano: vamos jogá-los no poço. Queriam matá-lo, mas um dos irmãos falou: não, vamos jogá-los no poço. Jogaram José ali naquele poço, que não tinha água, porque Deus já estava guardando José. E José foi ali vendido para o Egito, foi parar na casa de Potifar, depois foi para uma prisão, até acontecer tudo aquilo com ele, até vir a fome. Faraó teve aquele sonho, ele saiu da prisão, Deus deu a interpretação do sonho, colocou José como governador, e depois José viu seus irmãos indo lá comprar comida e fez as pazes com os irmãos. Você não pode preferir um filho do que outro. O pai e a mãe precisam amar todos os filhos da mesma forma. Tem pai e mãe que privilegiam um filho e esquece do outro. Não, o que você dá para um, você tem que dar para todos eles. Se você pode comprar um tênis da Nike para um, então você espera o dia que você pode comprar o tênis para todo mundo. Se você pode comprar uma roupa melhor para um, espera a hora para você comprar para todo mundo. Porque se você der para um e não der para os outros, vai ter problema. Então precisamos vigiar nisso aí. E hoje existem muitos filhos órfãos de pais vivos e mãe viva. Você acha que isso não acontece? Mas isso acontece. Muitos filhos se sentindo sozinhos porque o pai e a mãe passam muito tempo na rede social, passa altas horas na rede social. Antes era na igreja, era pai e mãe que tinha o ministério maior na igreja do que na família. E o nosso maior ministério é a nossa família. Quando a gente não entende isso, a gente só causa problema para a nossa família mesmo, para a nossa vida. Então, o teu primeiro ministério é a sua família. A sua família você tem que dedicar o seu tempo maior. Tudo é para a sua família, mas você também precisa conciliar o tempo com o ministério que o Senhor te deu. Então, precisamos ter essa sabedoria. Porque senão, ao invés de aproximar os nossos filhos da igreja, do Senhor, a gente afasta eles.
Porque eles ficam pensando, a minha mãe e meu pai só tem tempo para a igreja, só tem tempo para a igreja. E para mim não tem tempo. E quando eu quero falar com ela está no celular, ele está no celular. E fica rindo daqueles vídeos, passa altas horas naqueles vídeos e não me dá uma atenção, não vê um filme comigo, não joga um videogame comigo, não joga uma bola. As crianças estão se sentindo sozinhas. Adolescentes estão se sentindo sozinhos, jovens não conseguem conversar com os pais. Não tem diálogo, porque cresceu desse jeito. Vamos reatar a conversa, o diálogo na nossa casa. Porque às vezes quem está perto fica longe, muito longe emocionalmente. E quem está lá longe fica tão perto. Então precisamos parar para pensar nisso aí. Resgatar valor, reavivar a chama do amor em família. Você que ainda não pensou nisso, comece a dar valor ao amor na sua família. Precisamos sempre pedir a Deus para estar no controle de tudo, falando, Senhor, esteja no controle, me dá uma direção, me ajuda. Ana era estéril, mas ela foi ao templo. Lá ela chorou aos pés do Senhor, ela fez um voto e ela falou, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou devolver para ti. Deus ouviu a oração de Ana, deu a ela um filho, Samuel, e ela o que fez? Cumpriu o voto, devolveu o seu filho a Deus. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Fala, Senhor, eu entrego meus filhos nas tuas mãos. Senhor, toma conta deles, Senhor, protege, livra, guarda. Filhos, muitas das vezes, estão dentro da igreja e distante de Deus. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 29 e o 30, que vai falar sobre o sacerdote Eli. Vamos ler somente o 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desonrados. O Senhor aqui está falando com o sacerdote Eli, que quem honra a ele honra, mas quem não honra é desonrado. Porque o sacerdote Eli não honrava a Deus. Ele sabia de todos os crimes que os filhos dele faziam. Os filhos do sacerdote Eli, o Ofni e o Finéias, eles estavam dentro do templo e não conheciam o Senhor. Como assim? Eles estavam dentro da igreja e não conheciam o Senhor? Isso acontece nos nossos dias também. Pessoas estão dentro da igreja há anos, há 20, 30 anos e não conhecem a Deus. E eles, o que eles faziam, Ofni e Finéias? Eles pegavam os holocaustos que as pessoas iam oferecer para o Senhor, eles comiam, eles tinham várias mulheres, eles bagunçavam tudo, as ofertas das pessoas exploravam, não davam valor às ofertas que as pessoas iam oferecer a Deus. Então eles faziam tudo errado e o sacerdote Eli ficava assim, quietinho, não corrigia. E Deus se irou com aquilo. Deus falou, não, eu falei que a minha mão ia ser sobre a sua casa, sobre os seus, a partir de hoje não vai ser mais. E depois Deus falou com Samuel, Deus acordou Samuel, falou com ele, falou, Samuel, vou matar os filhos do sacerdote Eli, porque Deus não estava aguentando mais aquilo, era muito erro. E Deus deu para o pai e a mãe corrigir, já que o sacerdote Eli não estava fazendo o papel dele de pai, Deus permitiu que os filhos dele morressem. Então, vamos fazer o nosso papel para que Deus se agrade conosco. Eles não eram filhos de Deus. A palavra do Senhor fala que eles eram filhos de Belial. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eles eram filhos do diabo. Estavam dentro da casa de Deus, não conhecia Deus e ainda era filho do diabo. Então, cuidado, vamos ter cuidado com a salvação dos nossos filhos. Se nós aproveitássemos assim, para poder ensinar o tempo que a gente tem para ensinar os nossos filhos sobre a fé,
Que tipo de filho nós vamos gerar assim, né? Falar com eles de Abraão, a fé de Abraão, a fé de tantas pessoas da Bíblia. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para eles. 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 13. Fala assim: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Aqui fala também dos filhos do sacerdote Eli, que o sacerdote Eli não repreendeu. E isso foi abominável para o Senhor. Então vamos repreender, vamos ensinar os nossos filhos o que é certo. Provérbios 29, versículo 15 e versículo 17. Fala assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Fala também para usar a vara, porque a vara e a repreensão dá sabedoria, mas o rapaz, a criança que entregue a sua própria vontade, envergonha sua mãe. Eu não sei se você já reparou, mas eu já vi em vários lugares onde eu fui, crianças querendo brinquedo nas lojas, o pai e a mãe não comprando, e crianças se jogando para o chão, fazendo pirraça, fazendo aquele escândalo, e o pai e a mãe fingindo que não era nem com eles. Precisa ensinar, precisa avisar antes de sair. Olha, nós estamos saindo agora, assim que eu fazia com meus filhos. Nós estamos saindo agora, nós vamos lá na loja, eu só tenho R$50 que é para comprar isso e isso. Não me peça nada porque hoje eu não tenho. E se pedir, quando chegar em casa, você sabe o que vai acontecer. E graças a Deus, meus filhos obedeciam. Eu chegava lá e eles falavam: mãe, nem para uma bala, uma balinha você não pode comprar, um pirulito. Eu falava: ah, pirulito eu posso. Aí eu comprava. Agora, o dia que eu tinha um dinheirinho a mais, claro que eu comprava quando eu podia. Mas eu já avisava antes, que era para mim não passar vergonha. Porque o pai e a mãe saem, não, vamos lá, e cata a criança e vai. A criança faz aquela pirraça, faz aquele escândalo e quem passa vergonha é você. Então, cuidado. Agora, Jó, no capítulo 1, Jó, capítulo 1, o versículo 5. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, e blasfemaram. Assim o fazia Jó continuamente. Jó levantava de madrugada e oferecia holocausto, sacrifício em favor do pecado dos filhos. Ele tinha 10 filhos. Ele oferecia o sacrifício pela vida de cada um dos filhos. Ele acordava de madrugada para oferecer a Deus, para que Deus perdoasse os pecados dos filhos. Então, os pais, olha o papel dos pais. Às vezes, alguns pais nem querem acordar de madrugada para orar pelos filhos, mas é necessário orar por eles, estender a mão quando eles estiverem dormindo e falar: Senhor, aqui está meu filho, Senhor. Eu peço, te abençoa, prepara a faculdade, prepara, Senhor, a pessoa que ele vai casar, que ela vai casar, prepara, Senhor, o serviço, e vai orando, dá saúde, dá livramento, decreta bênção aí na vida do teu filho. Você é sacerdote, você é uma sacerdotisa do Senhor, você recebeu uma herança, então vamos cuidar bem dessa herança. Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é bom quando a gente pode falar esse versículo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete aí você: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que vai acontecer. Deus está no controle de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos viver o que diz a Bíblia, vamos ensinar nossos filhos com bons exemplos,
Vamos amar a casa do Senhor. Porque muitos pais, eles têm o costume de chegar em casa, quando voltam da igreja, e falar mal de tudo, do pastor, da irmã que cantou, viu aquela hora que desafinou, viu aquela hora que o instrumento não estava legal, viu aquela irmã que deu um testemunho e falou errado. Como que o seu filho vai amar a casa do Senhor, vai amar a obra do Senhor, se você está falando mal do ungido do Senhor? Então a gente nunca pode fazer isso. A gente precisa falar bem, realçar o que é bom. Para de ficar olhando os erros, para de ficar dando lugar para aquilo que não vai melhorar em nada. Em que vai melhorar se você ficar vendo e criticando a vida dos outros? Nada. Mas se você olhar para dentro de você, se eu olhar para dentro de mim e falar, meu Deus, como eu estou precisando melhorar, Jesus. Olha, eu preciso melhorar nessa questão, nessa aqui e na outra também. Aí sim vai dar fruto, vai ser bênção. É isso que Deus quer, por isso que a palavra de Deus fala na hora da gente participar da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos examinar nós mesmos, não ao outro. Se dedicar, se dedique ao seu chamado. Qual é o seu chamado? Se dedique a ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, com o seu amor. Se dedica. Ore, fala, Deus, olha, eu quero sabedoria para viver o teu chamado. Deus, me dá unção para viver teu chamado. Respeite a sua liderança e Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Dê honra a quem tem honra. Respeita e você vai ver como Deus vai agir. Certa vez, Jesus estava naquele barco, naquela tempestade, quando de repente os discípulos ficaram apavorados. A Bíblia fala que eles se apavoraram, porque eles falaram assim, nós vamos morrer. Como assim essa tempestade? Nós vamos morrer. Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Eles se desesperaram porque levantou um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ô glória! Eu quero deixar essa palavra aqui para você no término desse vídeo, dizendo para você que assim como Jesus acalmou aquela tempestade, aonde ele estava no barco com os discípulos, o vento se levantou, o mar se agitou, mas Jesus se levantou quando eles tiveram medo. Eles gritaram e falaram, Jesus, nós vamos morrer. Não importa que nós vamos perecer, Jesus, nós vamos perecer, vamos sofrer. Jesus, na mesma hora, levantou e disse, mar, fica calmo. Vento se aquieta, mar se aquieta, vento fica calmo. A palavra de Jesus acalmou aquela tempestade. E é a palavra dele que vai acalmar essa tempestade na tua família, porque ele tem todo o controle. Deus está no controle da tua casa, da tua família. Nada saiu das mãos dele, está tudo sobre as mãos de Deus. E assim como ele fez ali naquela tempestade, ele vai fazer na tua casa. Ele vai dizer, sai agora, vício, em nome de Jesus. Sai, vício. Sai atormentação, depressão, ansiedade, sai. Ele vai mandar uma palavra e a bênção vai chegar até a tua casa. E Jesus perguntou para eles, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tens fé? Diante de tudo que Deus já fez na tua família, você ainda está sem fé por quê?
Ele tem todo o poder. Ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele foi na casa de Jairo e a filhinha de Jairo ressuscitou. Ele encontrou com a viúva de Naim indo enterrar o filho e o filho dela ressuscitou. Ele curou a mulher hemorrágica. Ele curou o cego Bartimeu. Quando o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele curou aquele cego. A mulher hemorrágica tocou nele, nas roupas de Jesus, e foi curada. Não há impossível para Jesus. Ele pode todas as coisas. Ele está no controle da situação. Se você perdeu seu emprego nessa pandemia, creia. Deus vai abrir uma porta maior para você. Se você perdeu algo, Deus vai te dar melhor, porque Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Fiquem com esta palavra. Vamos continuar criando nossos filhos no caminho do Senhor, ensinando eles a dar importância à palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, porque aquele que vive a palavra de Deus e obedece tem uma vida abençoada. E eu quero aqui agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pedir que Ele continue abençoando a cada um de vocês. Vou fazer uma oração neste momento. Senhor, dá sabedoria, Jesus, a cada um dos pais que vão assistir esse vídeo. Jesus, dá livramento. Ô Jesus, entra com a tua providência nesses lares, vem suprir necessidade. Vem, Senhor, salvar aqueles que se afastaram do teu caminho. Jesus, vem abençoar esses filhos e livrá-los das drogas, do mal, de todo perigo. Em nome de Jesus, toma essas famílias em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.